Olá, bem-vindo a mais um Vitrine Empresarial. Eu sou Rafael Sarmento, a gente está aqui na Cast Up e hoje a gente vai receber um convidado incrível. Ele é CEO da Autotic, embaixador do N8N e eu quero saber exatamente o que que é isso, porque eu estou cheio de dúvidas sobre isso. Com vocês, Hugo Pérez. Olá, Rafael. Obrigado, cara, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Vai ser um prazer estar compartilhando aqui. Cara, o prazer é meu, de verdade, assim, eu já trabalhei na área de marketing há um tempo, marketing digital e tal. E, eu não tive um convidado ainda que eu possa esclarecer algumas dúvidas que eu tenho, principalmente sobre o mercado de automação, que é um mercado que está crescendo muito ultimamente, Sim. né. Mas antes da gente entrar nessas dúvidas, eu queria que você contasse um pouco da tua história, cara. Todo mundo tem uma história, né. Então como é que você veio parar a criador e CEO da Autotic e entrou nesse mercado de automação? Sim. Então, Rafael, começou assim, por meio de uma transição de carreira, né. Eu, na verdade, me formei na área de TI, né. Uhum. Eu sou, formado em análise e desenvolvimento de sistema, pós-graduado em engenharia de software, Programador, então. programador, exatamente. E cheguei a atuar um pouquinho com essa parte de teste de software, né, e teste de software tinha a questão da automação. E a partir de 2018 eu resolvi empreender, nessa área mesmo de software. Uhum. Então eu criei livros sobre o teste de Que software, comecei a criar cursos também sobre teste de software, e em paralelo eu resolvi, atuar também com a parte de marketing digital, levando a automação também para o marketing digital. E é on 2018. Isso em 2018, exatamente. Que é onde veio a Autotic, a ideia da Autotic. Mas eu fiquei muito focado nesse meu projeto de teste de software que se chamava Inoviteste. Então eu segui ali com a Inoviteste e em paralelo a Autotic, né, que a princípio era um plano B. Quando chegou em 2019, né, aí de fato eu segui mais com a Autotic, por quê? Porque eu percebi que a comunidade, né, as pessoas que atuavam no marketing, elas tinham uma necessidade de ter suporte em Mautic, que é uma ferramenta, open source, né, gratuita Sim. de e-mail marketing, que dificilmente tem suporte. Então eu sabia que muitas pessoas usavam essa ferramenta, mas não tinha uma empresa especializada para poder dar o suporte, como por exemplo, instalar a ferramenta, Sim. configurar. Normalmente isso é comum nas ferramentas open source, Sim, porque a gente pode fazer uma analogia ao WordPress, por exemplo. exato. Ou seja, é uma solução que ajuda muitas pessoas, as pessoas têm autonomia, Sim, por exemplo, WordPress criar site, Mautic criar campanha de e-mail. Mas por ser open source, não tem aquele suporte como, por exemplo, sim, uma ferramenta comercial. sim. Então a Autotic entrou nesse sentido para poder suprir essa necessidade. Então a partir de 2019 foi onde de fato, né, eu Legal. fiz essa transição, eu saí basicamente da Inovitest e comecei a atuar na Autotic com suporte técnico em Mautic. Com suporte técnico, e aí isso fez com que você produzisse conteúdo no Mautic, esse tipo de coisa, né, você passou a ser não vou dizer assim, não sei se é um embaixador a palavra, mas você começou a propagar conteúdos também sobre Isso, uma espécie de evangelista, né, que o isso. pessoal fala. Exatamente, a gente ficou como evangelista no Mautic, atuando tanto nessa parte de suporte, consultoria e também treinamento. A gente começou a criar cursos, né, ensinando o pessoal como usar o Mautic, Sim. e a gente foi trilhando por esse. E os principais clientes de vocês na época, eram empresas ou o profissionais de marketing? Quem eram os principais clientes? Bom, como a gente ainda estava começando, a gente não tinha muita visibilidade, eram mais pequenos empreendedores Exemplo. e pequenas empresas também, né, que estavam ali, por exemplo, migrando de determinadas ferramentas de e-mail marketing Sim, para. caos, né, Exatamente, né, porque vários. às vezes é aquela questão da ferramenta às vezes ser um pouquinho cara, né, ou então às vezes ser um pouco, complexas, então eles acabavam indo para o Mautic. Então esses foram os nossos primeiros clientes. Legal. E vocês hoje, vocês têm outras frentes também, né. Isso. E quais são essas frentes que você tem? Uma é de automação por WhatsApp, que eu acredito que isso é o assim, principalmente no Brasil, onde o WhatsApp domina a relação comercial, eu posso dizer que eu posso estar errado, mas posso chutar aqui que uma das principais ferramentas de venda hoje em dia no Brasil é o WhatsApp. Me Exa corrija se eu estiver errado, entendeu? exatamente. E o N8N também. Então explica pra mim aí, qual momento você abriu para esses 2 caminhos e vamos falar um pouco depois do N8N também. Sim. Bom, o mouse que a gente sabe que é uma ferramenta, né, assim, o pessoal que eu falo sabe, o pessoal que já atua no digital, mas é uma ferramenta de e-mail marketing que permite você ampliar a comunicação ali por meio da campanha. Então, como é que surgiu as outras vertentes? Por exemplo, o WhatsApp. Foi quando a gente criou uma API chamada o Zap, né, uma API não oficial de WhatsApp, que ela consegue se integrar pelas campanhas de e-mail do Mautic. Então acontecia que
alguns clientes nossos tinham essa necessidade de estender essa comunicação para o WhatsApp. Sim, Então, por exemplo, chegava: "Hugo, eu vou fazer essa campanha de e-mail, mas eu gostaria que a mesma comunicação que fosse por e-mail fosse para o WhatsApp. Como é que a gente faz isso?" a famosa comunicação omni, né, todo Exatamente. que é lugar. Ou seja, tentar entrar em contato com o cliente de todas as formas possíveis. E aí essa necessidade fez com que a gente criasse a Usap, que é essa nossa API, Vocês criaram, mas excluiu a uma API API não oficial. oficial, exatamente, de WhatsApp, que consegue se integrar não só com o Mautic, mas qualquer outra ferramenta que a pessoa tenha com suporte API. E qual é a vantagem para uma empresa, seja pequena ou grande, usar uma API ao invés de usar uma conexão direta sem ser API, que é o famoso colocar Sim. o leitor de QR Code ali. Então fazer ali pelo WhatsApp, né. Qual é a vantagem? Olha, a vantagem é que você consegue, personalizar, você consegue automatizar um processo e da forma mais personalizada possível, Entendi. né. Então, se você chegar e falar: "Olha, eu" Tem variáveis de personalização. exatamente, por exemplo, você pode chegar e falar: "Olha, eu queria integrar o meu e-mail marketing com o WhatsApp, eu queria integrar o meu CRM com o WhatsApp, eu queria integrar a minha rede social com o WhatsApp". Então tudo isso você consegue por meio da API, juntamente com o integrador, que é o caso, por exemplo, do N8N, que também Entendi. veio logo depois. Se não tivesse API, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, só me corrija se eu estiver errado, para as pessoas que estão em casa conseguirem captar. Por exemplo, eu mandei uma campanha de e-mail marketing e eu quero enviar uma mensagem para o WhatsApp para todo mundo que abriu essa campanha, mas não de fato comprou aquela campanha. Pela API eu consigo ter esse tipo de informação. Exatamente, você consegue ter o rastreio ali pelo Mautic para saber se abriu ou se clicou em determinado link Sim, e fazer as tomadas de decisões. Ó, se clicou, o que que eu vou fazer? Eu posso mas eu falar, O né. que que eu vou falar? Por exemplo, uma espécie muito utilizado, carrinho abandonado. Sim, muito comum, qualquer site aí de Exatamente. Então, às vezes, você pode mandar um e-mail lá, né, sobre um lançamento, alguma coisa, e aí as pessoas entram lá no checkout, vamos dizer que não finalizou a compra, você consegue receber esse retorno do Mautic e ele consegue, por exemplo, disparar um WhatsApp, um por meio da API. Então você consegue, né, definir suas estratégias ali de forma 100% automatizada e personalizada. Essa é a legal, eu sou cara, eu sou um grande fã da automação por WhatsApp, assim, porque eu acredito que hoje isso tá na vida das pessoas, assim, tipo, uma coisa é você receber um e-mail, receber um SMS que já é bacana, é ótimo, agora quando você recebe um WhatsApp com uma oferta de algo que você já estava olhando, porque você não recebe à toa, Não, corrija se eu estiver errado, né, exatamente, é sempre tem um algo motivo. tem um motivo, então é algo que você olhou, que você sondou, que você se interessou. Você expôs os seus dados em algum momento ali, então lá, fiz um cadastro para receber novidades, beleza. E aí quando você recebe uma comunicação dessa no teu telefone, sabe, tipo assim, eu acho isso Sensacional. perfeito, assim. E aí quando consegue atrelar também isso, entender dentro do conceito se da venda automatizada ou da venda com fator humano, fica melhor ainda. Sim, Porque tem negócio, eu me imagino que tem soluções que podem ser automatizadas até o processo final da venda, sim, né, e tem soluções que precisam do fator humano. exato. Que é Entendo, quando de uma pessoa ali para poder atender. exatamente, que é uma coisa que a gente até pode falar um pouquinho mais à frente, que é sobre, pré-venda, né. Sim, Então hoje é possível você também automatizar pré-venda, em vez de você, por exemplo, deixar uma pessoa fazendo um pré-venda, você deixa a automação fazendo e ao final, por exemplo, depois de entender o perfil daquela pessoa ou coletar informações dela, passar para um atendente tem um humano para poder esse é o famoso que chamam hoje em dia de chatbot, exatamente, ou agente de IA. ou agente de IA, que é mais até um pouco mais convencional, mais atualizado. Exatamente. Atualizado que imagino que a maioria das soluções estejam trabalhando com IA, inteligência artificial, imagino que a maioria das soluções já estejam trabalhando com isso para poder, tentar não humanizar, mas tentar ser o mais leve possível no atendimento Exato. do Não parecer muito aquela questão robótica, né, porque o chatbot ele faz muito bem esse papel, mas ele dá aquela sensação, assim, um pouco opção um opção isso, exatamente. Então a pessoa ali já consegue perceber: "Ah, isso aqui é um bot". Mas o agente de IA, ele veio para humanizar, então você consegue automatizar o atendimento, mas deixando mais humanizado. legal, legal, cara, eu sou muito viu que eu sou fã dessa. E percebe-se. E o N8N, cara, explica pra mim, por favor, para um leigo sobre isso, porque pra mim é algo que não tá no meu dia a dia. Já trabalhei com isso há uns anos atrás, mas hoje em dia isso não tá mais no meu dia a dia. Então o que que é isso, por favor? Bom, o N8N ele é um integrador, low code, né. O que que seria low code? É um integrador que basicamente você quase não usa programação.
Porque hoje quando a gente fala de ferramentas, né, tecnologia, o pessoal já pensa em programação, Sim. né. Então Aí as empresas ficam desesperadas, né, eu não tenho programador. exatamente, eu não sei programar, como é que eu vou fazer? Então, seguindo, por exemplo, a mesma pegada do WordPress, né, que o WordPress hoje a pessoa consegue criar o site em minutos. Sim, Ela não precisa ser programadora, não né. precisa. O N8N ele veio com esse mesmo propósito, porém voltado para as integrações. Então, antes, se uma pessoa queria, por exemplo, integrar um serviço A com o serviço B, ela precisava de um colaborador, né, um profissional técnico ali para poder fazer. E com o N8N tirou esse gap, essa lacuna. Então, hoje, seja o próprio usuário final ou então a própria empresa, consegue ir lá e criar automações, né, de processos com o N8N. Simplesmente num arraste e solta de nodes, como se fosse um fluxo de dados. Caramba! É incrível, é incrível. E essa é uma solução open source também? Sim, na verdade o N2N, assim, ele não é open source, ele é Fair Code, que é o nome é código justo, onde você pode usar ele gratuitamente, tá, na sua própria infraestrutura, no seu próprio Sim, servidor, mas tem, assim, algumas limitações em quesitos comerciais, sim. né. Justo. Isso, por isso que o nome já diz, Sim, código justo, né, então não é igual ao open source que você pode pegar e modificar do jeito que você sim. quiser e vender do jeito que você quiser. Então só tem esse detalhe, mas fora isso é uma ferramenta que você pode usar no seu próprio servidor, como por exemplo o WordPress, e usar de forma ilimitada, tendo apenas o custo do servidor. Esse que é o Entendi, legal, entendi. Que nem é algo tão que é muito pequeno assim comparado se você fosse usar uma ferramenta de integração comercial e mesmo. comparado com o que você pode ligar. Esse sempre foi um gap da das soluções Sim. digitais, às vezes a integração, cara, sempre foi um gap. E aí você às vezes tem uma solução, um pouco antiga que, sei lá, não desenvolveu a API de integração e tal, parada, e você tem uma coisa nova, você quer ligar uma com a outra, já era. Exatamente. Aí você fica muito na dependência, né, às vezes de um profissional, e sem contar também os custos, né. Sim, Custos não são baixos, se você for contratar um profissional, se você for adquirir ferramenta A, ferramenta B. E hoje o N8N ele permite qualquer pessoa, mesmo que não tenha conhecimento técnico, de automatizar os seus processos, principalmente aqueles que são repetitivos, sei, né. Por exemplo, às vezes gerar notas fiscais de forma automática, enviar cobranças, sim. né, antes do cliente, antes de vencer ou então depois que vencer. Então tudo aquilo que a empresa fazia manualmente, né, hoje é possível Exato. fazer de forma automatizada com N Enfim, são infinitas possibilidades? infinitas possibilidades. Eu sempre falo, né, para os nossos mentorados, alunos, né, pessoas que nos procuram, e eles perguntam: "Hugo, é possível automatizar esse processo com o N2N?" Eu falo: "Ó, se o serviço tiver API ou webhook, né, que são Sim. meios de integrar, tudo é possível no N2N." Caramba, que legal, cara. Que legal. Porra, bacana. E a Autotic é tipo uma embaixadora do N8N, né? E Levanta essa bandeira, e são pioneiros também, pode dizer assim. sim, exatamente. O N2N ele surgiu basicamente em 2019, mas a Autotic ela começou a explorar aproximadamente ali em 2020, Sim. 2021. É, Bem no início. isso. E a gente começou a criar, né, automações internas para a Autotic, né. Antes de a gente apresentar ao público, a gente começou a testar internamente e até que, 2021 finalzinho, a gente entrou como revendedor do N8N, né, ou seja, a gente divulgava o N8N, porque eles também têm plano cloud, né, e a gente atuava muito com essa parte de revenda. E até que em 2024, que aí realmente quando foi o boom do N8N, né, porque até antes de 2024 o N8N ele não era tão conhecido. Por quê? Porque ele não tinha a parte de inteligência artificial. Você fazia as automações, mas não tinha inteligência artificial por detrás. Quando o N8N incluiu isso nas automações, aí 2024 ele ganhou uma visibilidade gigantesca e nesse mesmo ano a gente se tornou embaixador. Legal. Pô, legal. E hoje vocês, comercializam então para as empresas, eh eh, além de treinamentos e produtos educacionais, comercializam também a solução ou não? Ou você desenvolve projetos para as empresas ou você está mais para o caminho educacional? Mais para o educacional. No começo a gente fazia algumas automações para as empresas, chegamos a automatizar alguns processos de pequenas e médias empresas, mas conforme a gente foi ganhando Sim. visibilidade, a gente resolveu focar mais nessa parte
educacional e capacitação. Sim. Então hoje Tá em escala também. e em escala, exatamente. Sim. Então hoje a Totic ela atua com treinamentos, né, online, também presencial, né, se for o caso a gente também consegue ir até a empresa, treinar a equipe, Sim. né, e muita consultoria também, que nos procura para poder entender como funciona o processo, como faz automação, como instala e configura o N8N, porque não é só fazer automação, mas é você também preparar o ambiente, já que o N8N fica geralmente na sua infra. Como ele é gratuito, Fica local. fica local. Então tem essa preocupação também da infra do N8N, da ferramenta conseguir comportar automações em larga escala. Sim, caramba. É a mesma coisa do WordPress da vida, se você tiver um site que recebe muito acesso, você tem que se preocupar com qual servidor ele vai estar. Exatamente, como ele está instalado, como ele está configurado. Então, a parte de infra também é tão importante quanto Ah, as então outras. por isso que é importante ter uma empresa por trás que dê todo um amparo, porque não adianta você achar que uma solução open source vai resolver o seu problema, porque se ela não for bem, instalada, demonstrada, mensurada onde ela vai estar, você vai posso estar errado, você vai encher de processo ali dentro, vai sentar o servidor que ela tá, já era, né. Exatamente. Como foi o caso do Mautic. O Mautic era isso, muitas pessoas usavam, né, assim que a gente iniciou, usavam o Mautic, que é uma excelente ferramenta, mas quando dava problema, não tinham quem recorrer. Então a gente entendeu essa dor e a gente começou a atuar com o Mautic nesse Legal, sentido. legal. E agora com o N8N também. E você acha que, em relação ao mercado brasileiro, assim, o N8N, ele ainda é uma solução pouco explorada, ainda pouco conhecida, ou ele já é algo que já está bem abrangente no Brasil inteiro? Então, a partir de 2024 ele ganhou esse boom, e hoje ele está no hype. Hoje muitas empresas têm conhecimento do N2N, mas ele ainda não está tão presente no mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho ainda tem um pouquinho da resistência do low code, né, O medo, tem medo. o medo, exatamente, é o novo, né, o Sim. novo ele causa medo. Mas tem medo do novo ou tem medo do open? Quando a gente fala assim, open é código aberto, né, então o código aberto, por um histórico passado, ele cau ele o existe as pessoas na cabeça das pessoas, elas imaginam que existe um risco. Hum. Mas se for bem administrado, não existe esse risco. Exatamente. Eu posso dizer, Rafael, que é os 2 motivos. É o novo, porque o novo realmente causa medo, Sim. e a questão também do fato dele ser, né, open source, digamos assim, gratuito, porque fica aquela questão assim: "Ah, por ser gratuito, será que é bom? É que é seguro? Será que é seguro? Será que realmente, a comunidade, né, dos desenvolvedores é ativa?". E eu posso dizer, Rafael, que o N8N ele é uma das exceções, porque ele tem primeiramente, o N8N ele ganhou 2 rodadas de investimento. Então, começando em 2020, ele teve uma rodada de investimento de $12 milhões, pra você ter uma ideia, e entrando nessa parte de inteligência artificial, ele já teve um outro aporte de €55 milhões Caramba. para justamente investir na estrutura, em questão de segurança. Então hoje, por mais que seja uma ferramenta gratuita, ele também tem a versão paga, né, que é a Enterprise, é uma ferramenta, eu posso dizer, segura. É uma ferramenta segura, é uma ferramenta escalável, tá, que às vezes muitas empresas, às vezes, também têm esse receio, por exemplo: "Ah, vou implementar o N8N. Ok, me convenceu que vai conseguir atender essa pequena demanda, mas se escalar, será que vai atender?". Atende. Porque a gente tem cases de empresas. Aí, normalmente, nesses casos, corrija se eu estiver errado, você escala hardware, não software, né? É, exatamente. Entendeu? Então é escalável, né, normalmente. Exatamente, sim. E o N8N, ele tem essa estrutura que permite você usar uma infra, a gente dá o nome de auto-scaling, né, que é altamente escalável, ou seja, conforme as As demandas. automações, as demandas vão aumentando, a infra vai acompanhando, né. Nossa, legal, cara, legal. E aí, entrando um pouco mais nesse detalhe sobre automação, né, é uma área que eu já te falei, eu admiro muito, eu acho que a gente ainda explora pouco o mercado de automação, sabe. Eu acho que a gente ainda tem muito capim ainda para poder capinar esse mercado, Uhum. sabe. Principalmente no Brasil, acho que lá fora ainda tem coisa Sim, muito mais atualizada. amadurecido. Aqui a gente tem muito capim. Me fala um pouco, qual é a sua visão sobre os processos? Porque quando você me deu um exemplo aqui agora sobre emissão de nota fiscal, isso já abriu a minha mente, porque quando a gente começou a conversar, eu estava numa mentalidade de automação de pré-venda, aonde você vai fazer um atendimento por WhatsApp, por exemplo, para fazer uma pré-venda, enviar uns modelos e até chegar num atendente ou fechar a própria venda. Mas você me deu exemplo de emissão de nota fiscal, então tudo pode ser automatizado.
né, com a maioria dos processos, vou dizer assim. Qual é a sua visão sobre o mercado hoje do Brasil? Que as empresas ainda pedem dinheiro por não automatizar os processos dentro do negócio dela, Sim, sabe? sim. É porque assim, quando a gente fala de automação, né, as pessoas pensam muito em atendimento, que é, assim, o que está em alta. Sim, é o que vem na hora ali. É, se a gente for considerar realmente a automação, por exemplo, de atendimento, ou então até mesmo criação de conteúdos, Sim, né, por exemplo, blogs para redes sociais, sim. são os que estão em alta. Mas se a gente for olhar, tudo que hoje as empresas, né, fazem manualmente e envolve serviços de API, você consegue automatizar. Então, por exemplo, a gente tem casos de empresas que, por exemplo, conseguiu automatizar o financeiro. Por exemplo, a Autotic é um exemplo disso. Por exemplo, boa parte do nosso financeiro está automatizado. Por exemplo, hoje a gente não precisa ficar fazendo cobrança manual aos clientes. Sim, Então, antes de vencer a fatura, sei lá, 5 dias antes, tem um a aviso. automação manda uma notificação. E se vencer, manda uma notificação também lembrando para regularizar. Notas fiscais, né? Quando chegaria próximo os últimos dias do mês, roda uma automação no E2N que vai gerando todas as notas fiscais pendentes. Sim. Antigamente eu tinha que ficar, né, ali sentado, emitindo, Tá. né, para não deixar passar o prazo. Sim, Então hoje, tudo que você faz manualmente, né, você pode automatizar. E isso aumenta a produtividade da empresa. Para quê? Para que ela possa não é que substituir os funcionários, né, inclusive eu até discordo muito disso, dessa visão que, a automação vai substituir o profissional, vai substituir o colaborador. Não. A empresa conseguindo automatizar coisas repetitivas, rotineiras, ela consegue delegar outras coisas para os funcionários, sim. coisas mais voltadas para a parte estratégica, Criatividade. criativa, Sim, que geram até mais valor sim, para a empresa. sim. Eu concordo, certíssimo, cara. E isso na sua visão, isso se aplica a qualquer tipo de empresa, desde uma empresa pequena, de médio porte, a um profissional autônomo, a um cara do marketing digital, por exemplo, que está vendendo infoproduto, até grandes empresas? Sim, qualquer empresa, que trabalha tanto com digital, quanto também com atendimento ao público. Então tudo que tem na empresa, né, que envolve, por exemplo, um atendimento, né, é um caso bem comum, o Rafael, dos, profissionais autônomos, né, os liberais, por exemplo, um dentista, né, a gente pega muito casos assim, muitas das vezes ele recebe mensagens ali no WhatsApp, mas ele muitas vezes às vezes ele não tem, assim, uma atendente e tal, ou então até tem, ele não consegue suprir a demanda, ele não consegue dar a atenção devida, tirar todas as dúvidas Nossa. daquela demanda, enquanto ele tem que fazer lá os serviços. Sim, tá na cadeira lá, cuidando do dente das pessoas. Exatamente. Então, a automação, assim, não é uma questão de se é uma clínica, se é um escritório, se é uma empresa grande, não importa. Desde o momento que tenha um processo que tem uma demanda, né, e precisa ser automatizada, a empresa tem esse perfil para usar a ferramenta. Legal. E uma outra coisa, eu sei que vocês oferecem um dos produtos, né, um dos principais produtos é o treinamento nas empresas, né. As Isso, empresas e pessoas também, vocês treinam, profissionais que queiram trabalhar nessa área e empresas que queiram implantar isso exatamente. internamente. Assim como eu tive esse ligue aqui sobre você me falou sobre nota fiscal e eu abri minha mente sobre o que eu poderia automatizar dentro de alguns negócios que eu atuo. Para os alunos que você atende, que você dá o treinamento, qual é o principal clique que eles dão, assim, quando eles recebem quando eles começam a entender as infinitas possibilidades da automação? Então, hoje a gente tem vários treinamentos, né, voltado para essa parte de automação, tanto de e-mail quanto também de processos com N2N, mas o nosso carro-chefe é um treinamento chamado Intensivão N2N. Intensivão. Intensivão N2N, como o nome já diz, né, ou seja, é um curso intensivo para quem quer se especializar na ferramenta. E ele, Rafael, ele vai do básico ao avançado. Hoje eu posso considerar, por mais que eu seja suspeito para falar, é o maior curso de N2N do Brasil e, se for o caso, até do mundo. Legal, legal. Com mais de 410 aulas, já chegando acho que 83 horas de Cara, conteúdo. Exatamente. mais de 400? Mais de 410 aulas. E ali a gente vai desde o básico, que é os fundamentos, que é uma coisa também que às vezes eu vejo que falta em muitos personagens. Às vezes o pessoal já quer automatizar. Já vai pula, vai pular. Já quer pular etapas, exatamente. Fica impressionado com a questão de agente de IA, né, com chatbot, e fala: "Não, eu já quero pegar isso aqui e fazer". E aí ele não começa pelo começo, né, que é os fundamentos. Então o intensivão ele vai do básico ao avançado. Então mesmo que a pessoa não tenha experiência, não seja um programador,
ali no intensivão ela é 100% capacitada para poder, de fato, criar qualquer automação. Você falou sobre agente de IA, né, você acabou de falar sobre agente de IA. Como ele entra hoje num processo de automação, nos projetos que você vê as empresas que você treina a executarem, como elas conseguem, eh, tornar a IA uma realidade dentro do negócio delas? Muitos casos, Rafael, é no sentido de, por exemplo, responder dúvidas comuns. Ou até mesmo para fazer um pré-atendimento. Geralmente, quando as pessoas entram em contato, né, conosco no WhatsApp, geralmente elas têm dúvidas muito comuns. Que às vezes está escrito em algum lugar, só que ela não leu. Exatamente, mas elas preferem o WhatsApp porque é esse contato humano, né, por mais que esteja lá no site as informações, ela prefere ir, por exemplo, no WhatsApp e checar essa informação. E aí é onde entra a questão do agente de IA, que é diferente de um chatbot, né. Sim, O chatbot, eu costumo até fazer uma analogia, Rafael, que o chatbot é como se fosse uma URA. Ou seja, você liga, a URA fala: "Você quer a opção um, opção 2?" tecle 1, tecle 2, né. É Exatamente. frio, né. É um pouco robótico, né. Sim. Ajuda, ajuda, mas, na experiência do usuário, muitos acabam não gostando. Inclusive, tem uma pesquisa que fala que 72% da pesso 72% das pessoas que entram em contato com as empresas, elas não gostam muito de ser atendida por um bot, né. Provavelmente pela experiência que a gente já teve com ligação telefônica de bot, isso aquilo, provavelmente a gente já teve até, comédia fazendo vídeo com isso, viralizou e tal, porque isso é algo que cansou a gente durante muitos anos. E aí hoje em dia essa experiência ruim do passado faz com que você Tem essa resistência, exatamente. E aí é onde entram os agentes de IA, que tem por finalidade, de fato, você conseguir automatizar, mas de uma forma humanizada. Ou seja, a pessoa, dependendo de como o agente é criado, a pessoa conversa ali achando que é até uma pessoa mesmo. sim. Para você ter uma ideia, às vezes no atendimento da Autotic, tem pessoas que chegam a perguntar: "Você é humano ou você é um robô?" Por causa da semelhança, por causa da inteligência artificial, que Caramba, permite isso. caramba. É, e até o fato da pessoa às vezes chamar da IA, Já responder e diz chamar nome pelo nome, não, e te chamar. e chamar pelo nome, "Ô, exatamente. Rafael, vi que você tem isso, isso, você quer aquilo, isso, aquilo, outro". Isso muda um pouco a maneira Sim, de lidar. Por mais que você desconfie que seja um uma IA, é mais agradável também. Uma coisa que, me corrija se eu estiver errado, mas que a IA, pelo menos para mim, para uso pessoal, me dá uma facilidade de utilização, é quando ela pergunta assim: "Fale para mim o que você quer que eu vou tentar ajudar", e você descreve exatamente o seu problema ali. exato, Fala: "Ó, eu preciso disso, 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 ponto". E aí dali, a IA pega aquela informação, ela concatena alguma coisa e já direciona para o caminho mais adequado, baseado naquilo que você falou. Então, diferente de você apertar um, 2 ou 3, você já explicou o problema. exatamente. Que é, no caso, por exemplo, a base de conhecimento. O legal do agente de IA é que você também pode conectar ele, por exemplo, a uma base de conhecimento da sua empresa. Sim, Pode ser, por exemplo, um site seu, pode ser um documento sobre a sua empresa. Então, quando o agente ele for responder, ele vai se basear nas informações da sua própria empresa, sim. diminuindo a chance de ele falar alguma coisa que não tem nada a ver, né. É. Misturando com a IA, que acaba tornando uma resposta mais humanizada. Então, além de ele ser assertivo nas informações da sua empresa, do seu produto, do seu serviço, ele ainda vai passar essas informações de forma humana. Legal, legal. Nesses anos aí que você tem trabalhado com automação, você viu muitas empresas, treinou muitas empresas e você viu empresas acertarem, mas você também viu empresas errarem. Muitas. Entendeu? Se você pudesse listar pra mim assim, cara, qual é o principal erro que as empresas cometem ao tentarem praticar automação e erraram nisso? O que que você falaria, assim, Em primeiro lugar, Rafael, é falta de clareza sobre o que eles querem na automação. no resultado final? É, tanto os requisitos, né, que tem os requisitos, as regras, ó, eu quero que faça isso, eu não quero que faça isso, como também o resultado esperado. Essa falta de clareza, muitas das vezes, atrapalha o desenvolvimento da automação, ou então faz a automação levar mais tempo para poder ser construída, ou então até gerar erros que não deveriam ser gerados. Estavam. Exatamente, por quê? A automação, ela é como se fosse um desenvolvimento de software. E o desenvolvimento de software, ele começa o quê? Numa sala, você discutindo os requisitos. Sim. Você fala: "Ó, eu quero que faça isso, eu quero que faça Um aquilo", levantamento de um requisitos. levantamento de requisitos. E é isso, Rafael, que falta nas empresas quando vão atrás
de automações. Porque vai meio que na cabeça da moda, né, "Ah, eu quero botar IA na minha empresa", mas Mas como você quer a IA na exatamente, exatamente. E muitas delas, Rafael, nem sabem o que elas querem, o que elas precisam. E aí, onde entra muitas das vezes profissionais com determinada experiência, que conseguem enxergar a dor e falar: "Olha, precisa disso, daquilo e daquilo outro". Então eu acredito que se as empresas, antes de correrem atrás das automações, primeiro tivessem isso bem modelado, né, facilitaria muito as automações. A gente teria automações bem mais assertivas, né, sim, digamos assim. E o segundo é também não ter esse conhecimento técnico da parte de infra, que é como eu falei, por exemplo, o N8N é uma ferramenta que você pode usar na sua própria infra. sim. E muitas delas erram em querer, por exemplo, instalar o N8N de qualquer forma e achar que aquilo ali já vai. Fala na máquina do cara mesmo ali, acabou. Exatamente, não quer saber os requisitos, se é um servidor que vai comportar, não. Instala, deixa rodar quantas automações aí, vamos ver o que vai dar. Não tem essa preparação na infraestrutura. Sim, Então esses são os 2 maiores erros das empresas. cara. Na sua visão, as empresas podem de fato economizar tempo, implantando processos de automação dentro delas, né. Exatamente, não só tempo, mas também dinheiro. Grana. Exatamente, porque se você tem autonomia para fazer determinadas coisas, você não precisa talvez ali alocar uma equipe, alocar um colaborador. E o ganho de produtividade é gigantesco, rapaz, gigantesco. Imagino, imagino. Vocês quando fazem um treinamento para algumas empresas, para as empresas que vocês atuam, vocês também depois do treinamento vocês fazem algum acompanhamento disso? Você mantém tipo uma consultoria, uma mentoria, alguma coisa assim, por um determinado momento? Então, a Autotic ela tem um ambiente, né, que se chama Autotic Academy, e lá a gente faz o seguinte, a gente tem as aulas gravadas para que o aluno possa estudar a hora que ele quiser, no tempo dele, no ritmo dele, e a gente vai fazendo de fato um certo acompanhamento por meio de algumas lives pontuais com alunos, né, então a gente entra ali na live e aí procura saber como é que está o desenvolvimento dele, se ele está conseguindo seguir o raciocínio, e também a gente procura dar um suporte num fórum, né, a gente tem um fórum ali, onde os alunos vão deixando suas dúvidas, então a dúvida de um acaba sendo a dúvida de outro, e ali a gente consegue crescer junto. Perfeito. E qual é o perfil? Quem exatamente pode ser um aluno de vocês? Olha, qualquer pessoa que queira automatizar processo. Hoje, de fato, a gente não tem, assim, um público certo, né, e falar: "Olha, só pessoal dessa área aqui é o nosso aluno". Não, a gente tem alunos dos mais diversos nichos possíveis. Você tem uma ideia, Bro, já até um médico já entrou em contato conosco fazendo transição de carreira Caramba! da medicina para automação. E você pode dizer que esses alunos eles podem ser alunos que querem entrar para um processo de carreira onde eles conseguem, oferecer serviços de automações e construírem uma carreira de não só de consultor, mas de execução, de implantar nas empresas, isso pode acontecer. Então, um cara, por exemplo, que quer trocar de carreira, não está feliz na carreira dele atual, fala: "Cara, eu quero ir para o segmento de automação e eu quero oferecer serviço para outras empresas". Ele pode procurar o AutoTIC, se especializar na área Exatamente. e começar a oferecer serviços e ser remunerado por isso. Exa Ele pode ter uma ele então você pode, além de ensinar ele a operar uma solução automatizada, que é essencial, ele transforma isso numa profissão. Isso, exatamente. Tudo começa, na verdade, Rafael, por uma necessidade própria. Então, geralmente, hoje, os nossos alunos, eles precisam automatizar alguma coisa, por exemplo, da empresa que eles trabalham, né? Ou então de um negócio online que eles têm. E aí, depois que eles validam essa automação, é onde eles já começam a pensar em vender isso. Sim. Porque primeiro você precisa validar, né. E eles validam internamente e depois eles pensam em vender isso. E aí é onde entra, por exemplo, as profissões como gestores de automação, que agora também está crescendo, que é a pessoa fazer automações, mas por conta própria, ela ser uma autônoma. E também as famosas agências de IA, que agora também estão crescendo, ou seja, empresas onde tem ali equipes com vários gestores de automações que têm domínio de IA e que criam projetos de automações, fazem briefing com o cliente e criam automações. Cara, legal, muito legal. E você encontra algumas, assim, existem os empreendedores que compram a ideia, né, assim: "Não, isso é", mas deve existir também os empreendedores que criam barreiras, que acham caro, por exemplo, implantar processos de automação. O que você tem a dizer sobre isso? Porque você me falando assim, me parece ser muito mais,
acessível e viável do que eu imaginava. Sim, exatamente. Bom, a dica que eu dou para esse pessoal, né, que coloca barreira e fala: "Nossa, isso é um processo muito custoso", conheçam o N8N, mas conheçam a fundo mesmo. Porque o N8N, o Rafael, ele realmente ele veio para tirar essa barreira, porque realmente ferramentas comerciais de automações, elas não são baratas. Principalmente quando você passa a ter automações escaláveis. Escaláveis, grande escala. Exatamente. Então, se você for botar na ponta do lápis, realmente acaba saindo um valor assim, absurdo, né, ao ponto que isso fica inviável, por exemplo, para médias e pequenas empresas, né. Mas o N8N, ele tira isso por quê? Primeiro, você pode usar ele no seu próprio ambiente. Você não paga por, vou dizer assim, por utilização, né. Porque algumas automações, me corrija se eu estiver errado, ela cobra por comunicação, seria O execuções. por execuções. Exatamente, execuções. E o N8N, se você for usar ele na sua infra, você não paga por execuções. Sim, Então, só nisso você já economiza. você pode executar, depende o que você, a quantidade de execução é de acordo com o que a sua infra comporta. Exatamente, ou seja, o que você for investir vai ser em infra, né. Sim. E assim, é justo com relação já que você não vai ter. Muito mais justo do que você pagar por execução. Exatamente, Muito mais barato. exatamente. Então assim, quem de fato conhece o N8N sabe que não é verdade isso, ou seja, não há barreira para você não poder automatizar os processos da sua empresa, ou seja, o custo já não é um motivo. E também a parte técnica também não é motivo, porque por ser uma ferramenta low code, você basicamente não usa programação, e a AutoTIC está aí para poder capacitar. Isso eu achei muito interessante isso, cara, você de fato, você vai programar sem usar programação. Exatamente. Ou seja, é um programa, é um software, ou seja, você criar automações, você de fato está desenvolvendo um software, mas você basicamente quase não usa, porque é basicamente arrasta e solta. É claro que você tem que ter o conhecimento dos fundamentos, como a ferramenta funciona, a dinâmica dela, mas mesmo que você não seja programador, você pode ter as suas automações. Assim como o WordPress, né? Sim, Você pode ter hoje seu site em questão de minutos, sim, não sendo programador. sim. Olha, legal. E como é que você, tô perguntando sem parar, porque eu tô curioso, e como é que você faz em relação à evolução? Porque esse você mencionou, botou o exemplo do WordPress, e eu me lembro na época que eu trabalhava com o WordPress, a quantidade de versões que que devem ter até hoje, né. Versão 4.1, e o WordPress era assim, né, 4.1, 4.1.1.2, 4.1.1.2.3. Era assim, ficava assim: "Meu Deus do céu". E o fato disso não estar atualizado, além de você perder alguns benefícios novos da ferramenta, geravam-se os riscos de ter uma ferramenta desatualizada, que não é o ideal, né. Exatamente. Como é que você atua hoje nessa, como é que é o 8N nessa questão de atualização? Ele tem o mesmo conceito, ele sempre sofre uma atualização de dados, como é que funciona isso? Sim, o N8N, eu posso até dizer que ele é um pouquinho mais avançado, assim, do WordPress referente a atualizações, porque hoje ele tem, Rafael, mais ou menos umas 400 integrações nativas Caramba. com ferramentas online. Fora as não nativas, que você pode integrar diretamente via API, mas nativas, que já tem um no Tiver tipo plug and play. plug and play, exatamente, sem você precisar colocar lá parâmetros de API. 400. Se a gente for considerar as não nativas. E aí vai uma pergunta, só um parênteses antes de Uhum. você continuar. Essas 400 que já tem, são soluções nacionais ou soluções lá de fora? Então, por ela ser o N8N ser uma startup alemã, basicamente a maioria das soluções Claro. são lá de fora. Mas o legal é que o N8N, ele tem uma funcionalidade chamada nodes da comunidade. Então a pessoa que, por exemplo, tem uma plataforma, um serviço aqui no Brasil e queira criar um node, Um plug um plugin, vamos botar um plugin no N8N, ele pode fazer isso. legal. Por exemplo, para o WhatsApp tem um plugin do Pra usar uma N8N API do WhatsApp. para facilitar a integração. Mas mesmo que não tivesse esse plugin, você poderia integrar diretamente via API, que é um pouquinho mais técnico, mas é possível. É possível. Então o N8N ele tem, por isso que eu comparo muito com o WordPress, porque Sim. além de ele ser gratuito, ele abre para a comunidade poder criar plugins, né, integrações com os serviços que ela possui. Olha, tô bem interessado. Deixa eu te fazer uma pergunta técnica, curiosidade. No conceito do N8N, né, desenvolvimento, eu quero, vamos supor que um profissional que desenvolveu uma solução de uma solução para plugar 2 2 ferramentas.
E as 2 ferramentas têm API, que é um pré-requisito. Isso, A API é uma documentação aberta onde tem um link externo para se conectar. isso, Corrija se eu estiver errado. exatamente. É a porta de saída e de entrada. Saída de entrada e é online, então Exato. ela tem que ter um caminho, um endereço. E Para quem está em casa aí nunca ouviu falar no termo, é um endereço para você se conectar lá e normalmente em 100% dos casos essa API ela tem uma documentação, sim, ela vem junto com uma documentação onde lá ela consegue te mostrar o que você consegue extrair ou imputar daquela API. exatamente. Como fosse um manual para você poder integrar aquela ferramenta com uma O outra. manual, beleza, beleza. Então se você tem uma solução que tem API aberta e tem, um manual de API, se as 2 soluções têm isso, com o N8N, eu consigo de uma forma simples ler o que uma tem, ler o que a outra tem e plugar uma na outra lá pelo N8N. E isso é complexo fazer isso ou não? Porque pelo que você está me falando, me parece que não. Não, muito mais simples do que você possa imaginar. É basicamente isso, você tem ali, se for uma aplicação, por exemplo, nativa, você vai ter o Node dela já no N8N. Tô falando um exemplo que não tem, Sim. um exemplo que não tem. Não tendo, basicamente você vai integrar ambas com um node chamado HTTP request, ou requisição HTTP. Sim. E ali, o N2N, dentro desse HTTP request, ele tem uma função que ainda facilita ainda a integração, que é você o seguinte, você vai lá na documentação, tem um exemplo de requisição. Então, por exemplo, nesse CRM eu quero pegar todos os clientes. Então ele vai ter, a gente dá o nome de endpoint, que é a função para pegar todos os clientes daquele CRM. Sim. Ele vai te dar um exemplo na documentação. Você copia aquele exemplo e cola dentro do N8N, ele importa para você já a Todos os integração, clientes. sem você precisar montar Entendi. a integração na mão. Então isso facilita muito. Então hoje, de fato, se você tem uma noção bem básica de API REST, e você tem uma familiaridade com a documentação, você integra qualquer aplicação do N2N E tranquilamente. quem não tiver, mas se for um cara, por exemplo, eu não tenho familiaridade com, programação, apesar de eu ter fui gestor de e-commerce durante muitos anos, então fui web designer também, mas programação em si não Não tem nunca foi a minha área. aham. Mas eu acredito que eu possa fazer sim os cursos, isso que eu quero entender, o perfil do profissional, sabe. Porque se eu quisesse, começar a oferecer também soluções de automação para alguns clientes meu, por exemplo, Uhum. né. Basta eu estudar com a AutoTIC, me desenvolver, fazer os cursos e eu vou sair dali apto a comercializar esse produto no Sim, mercado? sim. Por quê? Por exemplo, no curso intensivão N2N, a gente não trata só a parte técnica, que é muito importante, Sim, né, você tem que saber fazer as automações, porque é o produto, sim. é o que você vai Entregar para o cara. exatamente. Mas, Rafael, lá dentro do intensivão, a gente também trabalha muito com essa parte profissional, né, ou seja, como você criar sua automação, como você, por exemplo, prospectar clientes, onde encontrar os clientes que precisam de automações, né. Como você apresentar a proposta para eles, porque a automação é uma coisa que também precisa ser vendida, Sim, você tem que saber vender, sim. porque dependendo do casos, às vezes são automações com um preço um pouquinho alto, então você tem que chegar, por exemplo, para um dono de uma empresa e mostrar que aquilo ali vai levar a empresa dele em outro patamar. Sim, Então você tem que saber passar essa ideia para ele. sim. Então lá no Intensivão N2 a gente mostra tudo isso também, né, como você prospectar, como você apresentar automação, como você, por exemplo, não só vender automação, mas você fechar um contrato de suporte, que aí você garante uma recorrência. Sim. Porque muitas pessoas acham também: "Ah, o automação é só uma coisa que vendeu e acabou". Não, você pode fechar uma 2 atualizações, entendeu? exatamente, porque precisa de manutenção. Então, é como eu sempre falo, automações é bem parecido com software. Da mesma forma que precisa criar, precisa também cuidar. Nossa, legal. Então, você profissional, que quer fazer uma transição de carreira e quer entrar no mercado de automação, cara, tá aí a porta. Esse curso ele já é um produto pronto? Esse intensivão ele é um produto pronto e online? Sim, pronto, online, tá? Você pode fazer de qualquer lugar, em qualquer horário, e você pode fazer em planos mensais, né? O pessoal que está começando agora, porque a gente entende, né? Tem aquelas pessoas que talvez não pode, por exemplo, investir num plano anual, né? Mas se quiser já começar mensalmente, o Intensivão ela tem essa opção também, de você se matricular Paga por mensalmente, mês. você vai pagando por mês, como se fosse um serviço de streaming. Quanto você paga, você vai tendo acesso ali a conteúdos. Se não puder mais, você pausa ali, não tem multa, nada disso, e aí você
volta quando você quiser. Nossa, eu gosto muito dessa pegada quando você além de você oferecer o que você está fazendo hoje, além de você oferecer soluções de automatização para empresas, né, as pessoas possam, automatizar os processos, você está ajudando pessoas a criarem a participarem de uma nova profissão, que é uma profissão que há uns anos atrás não existia, Não existia. entendeu. Então, assim, isso é muito muito legal, cara, tipo, é uma profissão e eu posso dizer mais, que eu acho que em breve a tendência disso é só crescer, porque, as coisas hoje em dia são estão muito difíceis, as empresas estão sofrendo muito com tudo, né, as pessoas sofrem com tudo. Então, quanto mais você puder automatizar processos, e o que você falou, isso não tem nada a ver com tirar cadeiras da sua empresa, pelo Não. contrário, pelo contrário, eh, principalmente empresas comerciais, onde precisa de venda, Hum, sabe, então, assim, você não está tirando cadeira, você está colocando mais uma cadeira do vendedor. exatamente. Você está ampliando a sua empresa, você não está diminuindo a Sim, sua equipe, digamos você assim. está automatizando os processos mais manuais, e às vezes não é nem processo manual, às vezes me corrija se eu você está automatizando processos que você nem tinha. Exato. Por ser inviável. Por exemplo, ligar um sistema com o outro, você talvez nem tinha, porque era inviável. Como é que você ia pegar os dados, aí você ia manipular uma planilha para subir lá? E Às vezes nem é viável fazer isso. multiplicado isso pelo volume, né. Às vezes nem é viável. Exatamente. Abrir uma solução nem é viável. Então, Inviável. você vê, você está criando uma coisa que você nem imaginava que poderia ter. Uma integração com uma outra solução que você nem imaginava que você poderia ter. A gente deu exemplos aqui de marketing digital, de e-mail e tal, porque é algo que Bem comum, né, bem assim, comum, mas isso vai até o né. entendeu? O céu é o limite. É. Eu falo assim. Cara, e como é que a Autotic tá ligada às novidades e tendências? Porque o mercado de automação, tipo assim, até um tempo atrás, a gente tinha lá o mercado de marketing digital, tinha infoproduto, hoje em dia já faz mais coisas, então tá sempre tendo uma novidade nesse mercado, né. Sim. Como é que a Autotic lida com isso, em relação às tendências e novidades? É, então, até voltando ao que foi a pergunta anterior, o N2N, diferente até mesmo de outras ferramentas, ele recebe muitas atualizações. Sim, Então, por quê? Por ele ter essa gama enorme, né, de integrações, ele sempre precisa de atualizações. Então, por exemplo, às vezes a atualização não é nem por conta da ferramenta em si, mas, por exemplo, uma mudança de conexão com um serviço X. entendi. Isso já é suficiente para o N2N passar por uma atualização. Sendo que é claro que ele não vai só atualizar por Sim. causa de um serviço, né, às vezes ele reúne ali várias atualização, serviço A com serviço B, mudou isso na documentação, então vamos lá e vamos lançar, a atualização. E como a Autotic lida com isso a gente sempre está antenado. Então, por ser embaixador, né, a gente tem um contato diretamente com o pessoal do N2L. Tem casos que eu já tive até contato mesmo com os próprios desenvolvedores, Legal, né, legal. pra gente poder tirar, às vezes, dúvidas, assim, um pouquinho mais técnicas, Assim. exatamente. Documentação do N2N, que é uma coisa também que está acessível a todos, então, se você quer de fato também dominar o N2N, entender, além do curso da Autotic, é importante também que você leia a documentação, né, a Sim. documentação tem tudo lá na parte técnica. E estar sempre antenado, como por exemplo, em comunidades, né, a gente tem grupos no WhatsApp, Telegram, temos também no Facebook, inclusive Legal, são os maiores grupos de NTN do Brasil, legal. e a gente fica antenado ali com o que os membros estão dizendo e também YouTube, né. Sim. Hoje o YouTube é uma Quer aprender, dizer assim, quer aprender alguma coisa, quer aprender alguma coisa, vai no YouTube, exatamente. E quando a gente vai no YouTube, além da Autotic, né, que sempre está trazendo novidades sobre o N2N, a gente também aprende com outras pessoas também. A Autotic também aprende com usuários de sim. N2N. Então é assim que a gente vai se atualizando e trazendo novidades para o nosso público. Um aluno que quer começar agora a estudar com vocês, né, ele consegue aí uma pergunta que é um pouco técnica também, ele consegue simular ambiente de aprendizado no computador dele normal de casa? Como é que funciona isso? Consegue. Inclusive o N2N, Rafael, ele tem uma versão que a gente dá o nome de ah, localhost, né, ou seja, você poder usar no seu computador. Então, por exemplo, a gente tem casos de alunos que não tem ali uma condição de comprar um servidor, uma hospedagem, É né, na nuvem, isso, na nuvem, e aí precisa aprender o N2N ali no próprio computador dele. Ele consegue fazer isso pelo N2N localhost. A questão é que é o seguinte, ali é um ambiente mais para teste, para ele poder validar uma automação, para ver se é viável, e é necessário que o computador dele fique ligado. sim, Porque como está rodando no computador dele, então o computador dele tem que ficar ligado e ele tem que ter internet, principalmente se for uma automação que envolva ali algum pode ser isso serviço na nuvem, remoto, entendeu. sim. Mas para fins de testes, homologação,
ajuda muito. É, eu digo pra até caráter educacional, Educacional. pra ele poder dar os primeiros passos de Exatamente. testar a ferramenta, Inclusive, a gente recomenda fazer exercícios, né. exato, que inclusive a gente recomenda local mesmo, né, porque ele não pode já querer criar uma solução em nuvem se ele ainda nem validou isso Sim, validou. no ambiente dele já. E aí deixa eu te fazer uma outra pergunta, é possível que um profissional desse ele tenha au automações gerenciáveis por ele de várias empresas diferentes? Sim, é possível. Muito boa a tua pergunta, Rafael, porque isso também é uma dúvida muito comum, o pessoal que está querendo, entrar, né, nessa Sim. profissão de automação. Hoje você pode, no próprio N2N, o N2N te dá essa estrutura, né, você pode criar automações por clientes, né, então você pode Né. ter essa divisão, por exemplo, ó, essa automação é do cliente A. Essa é a pergunta de $1.000.000. Exatamente. Então o N2N ele permite você ter essa divisão até mesmo por pastas. Você cria pastas, dentro dessas pastas você tem as automações, e você também pode, fazer uma estrutura que a gente dá o nome de multi-tenant, né, que é basicamente o SaaS, é o software como serviço. Então, a pessoa pode, por exemplo, criar uma única automação que está conectada a um banco de dados, e nesse banco de dados tem as informações dos clientes. Então, ele vai ter uma única automação com um banco de dados ali, conseguindo atender diversos clientes dos mais nichos diferentes possível, porém tudo em um único só lugar. O que que isso significa? Que se ele porventura precisar melhorar a automação dele, ou então ele corrigir um problema, ele corrige só naquilo ali e isso Pra reflete todo mundo. para todo mundo. Ou seja, facilita muito mais a manutenção do que ele fosse Uma gerenciar uma automação por Então cada. são 2 exemplos próximos, mas diferentes, que a gente falou agora sobre você poder fornecer soluções, me corrija se eu estiver errado, porque assim, nosso país é tão difícil, tipo assim, né, trabalhar é difícil, cara, emprego é difícil. Então a gente tá falando sobre uma solução, o cara que quer entrar no mercado digital, mercado de automação, tá aí uma solução. Essa pergunta que eu fiz acho que foi a cereja do bolo, porque você pode aprender sobre a automação do N8N, se especializar nisso, você pode ter o seu próprio ambiente, Uhum. né, e você pode oferecer soluções de automação para qualquer empresa do seu bairro, da sua região, no seu ambiente. E ter uma cobrança ou SaaS ou recorrente baseada nisso. Então, o especialista em automação é você. Então a atualização é sua, a responsabilidade também é sua, Exatamente. entendeu? Porém, o especialista é você. Você se formou um especialista para isso. E você cobra isso com uma mensalidade, por Sim. exemplo, né? E essa segunda opção que você falou, que é melhor ainda, onde você cria uma solução. Solução, é um SaaS, né, um Você cria uma software como solução, serviço. mas eu não consegui captar qual tipo de banco eu faria para várias empresas diferentes, por exemplo, qual tipo de banco de dados. Porque uma coisa é oferecer, por exemplo, eu tenho um estúdio hoje, eu preciso automatizar o meu estúdio com o financeiro. E aí Uhum. eu vou lá e vem alguém aqui, o profissional Rafaelzinho vem aqui e fala assim: "Ó, vou automatizar para você, vou te cobrar tanto por mês, resolveu o seu problema". Beleza, o cara me cobrou a mensalidade e resolveu o meu problema. Só que eu sou um estúdio e eu tenho um financeiro, sei lá, um contador, não sei. Sim, aham. Ele plugou os 2 para mim. Como é que foi isso funcionar nesse exemplo que você deu, para ter uma base única que o vários clientes poderiam consumir essa base? Sim. Tem algum exemplo disso? Então, vamos lá, quando a gente fala de automação como produto, né, você criar uma solução, a gente poderia colocar ali em 3 camadas, né, então tem o banco de dados, que é onde fica as informações, né, dos clientes, hã, o back-end, que seria a automação do N2N, onde está toda a parte da automação, e ainda, Rafael, alguns casos, não é que é todos os casos, a gente precisa também de um front-end, que é uma tela. Sim, Por exemplo, quando você faz uma automação para o WhatsApp, o próprio WhatsApp Web ele já é o front-end, sim, já é a interface. Mas tem casos que as pessoas criam suas próprias plataformas. sim. E aí é onde entra uma interface gráfica. Então, hoje, uma solução de SaaS, né, de automação, você tem esses 3 níveis. O banco de dados, você pode usar o banco de dados que você achar necessário para você. Para você ter uma ideia, a gente tem cliente que usa o Google Planilhas como banco de dados. Que é um banco de dados grandão e gratuito. E gratuito, exatamente, sendo que é um banco de dados low code. Ou seja, quando a gente fala low code, é aquele banco de dados que você não vai precisar ficar escrevendo, a gente dá o nome de query, né, Sim, que é você fazer um select, você fazer um não precisa fazer e isso. não precisa, porque é tudo visual. Então hoje você pode usar Google Planilhas, você pode usar um também que o pessoal usava muito, e inclusive é mais lá fora que eles usam, Airtable,
né, tem um tal de tem um Notion, né, que também é Sim. parecido com o Google Planilhas. Então, o banco de dados fica ao seu critério. É claro que tem bancos de dados que são melhores para algumas coisas e outros para outras coisas. Por exemplo, quem vai trabalhar com a gente já precisa, por exemplo, de um banco de dados vetorial, que aí seria a Supabase, Pinestone e assim sucessivamente. Tá. Então deixa eu fazer uma pergunta só para carimbar essa questão de você oferecer isso como serviço. Vou dar um exemplo. Vamos supor, Correios tem lá a tabela que os Correios atendem o Brasil inteiro, né, o CEP do Brasil inteiro e tem um custo para o Brasil inteiro. Vamos supor que isso seja uma API que eu consiga extrair isso Essas essas informações. informações de correio e coloque no banco de dados. E aí eu tenho dezenas de clientes que precisam ter essa informação, precisam ter a tabela ou precisam saber qual é o custo para enviar uma encomenda via Correios. Eu consigo fazer isso, essa automação usando o N8N. Tranquilamente. Inclusive, a gente já viu até uns cases sobre isso. Por exemplo, a pessoa criou uma automação no N2N usando a API dos Correios integrada ao WhatsApp. Então a pessoa, no próprio WhatsApp, ela jogava, por exemplo, o CEP, então um código de direto e recebia as informações diretamente do WhatsApp sem precisar ir no site do Olha isso, Correio. cara, Olha a infinitas facilidade. possibilidades. Olha, tem mercado aí para trabalhar, hein. Muito, muito. E vou te falar, Rafael, na parte de automações é meio que inverso. Tem muitas demandas e poucos profissionais para poder atender essa demanda. Sim. Mas eu vivi isso há uns anos atrás, ó, eu trabalho com e-commerce há 15, 20 anos mais ou menos. Eu vivi isso nessa área, tinha muita demanda para e-commerce e poucos profissionais. Então eu imagino que agora o mercado de automação esteja vivendo Sim, um pouco isso, entendeu. exatamente. Porque aí, em 2019 veio a pandemia, as pessoas que não eram da área de e-commerce passaram a ser, Basta porque passou a ter demanda de e-commerce pra caraca, assim, cresceu muito. qualquer empresa no Brasil, no mundo na verdade, né, que não tivesse e-commerce teve que passar a ter da noite para o dia. Sim, Da noite para o dia, assim. O dia um eu não tinha e-commerce, dia 2 eu já tinha que ter tinha. e-commerce pronto, com foto, com venda, com solução, operação rodando, essa foi a realidade. Então, Exatamente. esse mercado explodiu nessa época. Eu imagino que o mercado de automação esteja passando por isso, não com a mesma necessidade que foi em Sim, 2019, mas sim. esteja passando por isso por conta da das opções, da variedade de opções que existem nesse mercado de automação. Acho que, cara, você tá fazendo uma coisa muito legal, cara, parabéns. Acho que esse lance de poder dar uma profissão para as pessoas, sabe, tipo assim, poder instruir e falar assim: "Cara, dá pra você ganhar dinheiro fazendo isso aqui". Entendeu? É uma coisa que nem é tão técnica assim. Não. Não precisa ser um programador, você pode ser um cara que esforçado, que queira Sim, ter vontade de aprender considera coisa ser autodidata, né, autodidata. só que a autodidata ela consegue aprender tudo. E como eu falei, Rafael, a gente recebe casos, assim, de transição de carreiras incrível, por exemplo, gestores de tráfego migrando para a gestão de automação, agências que eram agências de tráfego migrando para agências de IA, até mesmo outras profissões, como eu falei um caso de um mentorado que é médico, estava transitando para gestor de automação. Sim, Então, assim, tem muitas oportunidades, mas você só precisa se especializar para poder entrar nesse mercado. é isso. Eu quero te pedir para você deixar um recado para as pessoas que não que querem, que pensam em entrar nesse mercado, têm uma vontade, mas tem medo, tem dúvida, principalmente usando um pouco da tua experiência, né, o que que vo em qual momento você decidiu entrar, pra incentivar as pessoas a irem, porque eu acho que vale a pena. Eu acho que existe uma parada que é a surfar a crista da onda, Sim, né. Eu acho que quem consegue entrar primeiro na onda, eu não sou surfista, nunca fui surfista, mas tem um ditado que quem consegue entrar na onda primeiro surfa melhor a onda, sim, né, pegar a exata pista da onda e tal. Eu acho que você tá nesse momento. Posso estar errado, mas eu acho que o mercado de automação tá nesse caminho, entendeu. Então quem tiver na dúvida ou não sabe o que fazer, eu recomendaria estudar um mercado desse, porque tem muita água ainda pra gente poder navegar. exatamente. É o famoso ditado, né, Rafael, quem chega primeiro bebe água limpa. É isso É. aí. E o mercado de automações, por mais que ele ainda não esteja tão amadurecido aqui no Brasil como é lá fora, né, por exemplo, os Sim, Estados Unidos, outros imagino. países, já está bem avançado. Mas aqui no Brasil, de fato, está começando. E realmente quem se especializar agora vai sair na frente. Porque é comprovado em pesquisas, depois você pode pesquisar aí, que nos próximos anos, né, 2026, 2027, o mercado de automações e mercados, de inteligência artificial vai movimentar milhões, Imagino. milhões, Ima porque a necessidade, ela vai hoje tudo é IA, se você for Sim. reparar, tudo.
tudo que você vai mexer na internet tem IA. Eu tenho a sensação com isso, eu tenho a sensação que eles falam que tudo é IA, mas nem tudo é IA. Você tem essa sensação? Eu tenho a sensação de assim: "Ah, é IA, mas será que é mesmo?" Eu tenho um pouco essa sensação assim também. A gente sabe que, assim, nem tudo é IA, né, pode ser que um dia, sei lá, venha a ficar 100% IA, mas já é uma realidade. A IA já está no nosso Sim, meio, a automações já está no meio. Hoje, a empresa que não tem um processo automatizado, nem que seja um processo pequeno, ela já fica para trás. sim. Então, quem realmente estiver se especializando, estiver estudando, não vai faltar oportunidade. E a chance de se consolidar no mercado é maior, assim como foi, outras profissões, né. Por exemplo, quem começou, no seu caso, né, já começou a trabalhar com e-commerce, com gestão de tráfego, bem antes, quando tudo era mato, já consegue estar bem consolidado, Não, na época eu surfei uma onda diferente, né. entendeu? Então, automações é a mesma coisa. Se você já quer garantir, né, a sua posição ali, ter uma visibilidade, comece a partir de agora. Nossa, legal. E como é que as pessoas fazem para se especializar? Onde elas acham o AutoTik? Ela compra online o curso ou tem que falar? Como é que funciona isso? Bom, nosso principal canal, Rafael, hoje é o YouTube. Tá. Então, se a pessoa, por exemplo, for lá no YouTube e colocar, por exemplo, N8N, ou então cursos de N8N, ou então até mesmo, por exemplo, e-mail marketing, né? Porque Sim. a gente atua também com outras coisas. WhatsApp marketing, provavelmente vai achar um vídeo nosso. No vídeo. E ali é a porta de entrada, porque a pessoa vai entender como funcionam as soluções, isso vai fazer elas enxergarem valor, Certo. e aí, consequentemente, dali a gente faz uma chamada, por exemplo, para o nosso site, para ela poder conhecer os nossos produtos, nossos serviços. Fazemos uma chamada, por exemplo, para as redes sociais, para ela poder acompanhar, por exemplo, depoimentos, cases de sucesso. Sim. E ali ela vai se envolvendo com a nossa marca, e aí quando ela menos espera, ela já está ali É isso aí. aprendendo ali. E qual é o site? É autotic.com.br. Audioboom. E lá a pessoa consegue comprar o curso completo do Sim, NT. consegue ter acesso a todo o nosso portfólio de cursos e também as nossas soluções cloud também, que a gente trabalha com Também veio é legal. exatamente, com API de WhatsApp. Então a Autotic, ela não é só uma empresa de Educacional. educacional, mas ela também é uma prestadora de serviços nessa parte de ferramentas. Porque acaba complementando, né, o cara faz a pessoa estuda, faz um curso, ela vai precisar de uma ferramenta, por exemplo, a API do WhatsApp, ela vai precisar. Exatamente, e é o que acontece muito. Muitos dos nossos clientes, às vezes, são alunos Sim. que estão aprendendo automação e querem fazer uma automação para um canal, mas não tem aquela ferramenta ou então não sabe configurar. E aí eles Não, e imagino que, tipo assim, fazer automação de WhatsApp sem API é você carimbar ou perder o número, né. não tem como. Exatamente. Carimbar, perder o número. Exatamente. Primeiro que, assim, fica uma coisa manual, e se você tentar por outros meios, tem muita chance de você ter problema com banimento Sim, sim. e etcétera. Então é isso. Pô, legal. Olha, obrigado, cara, obrigado por ter vindo. Fiquei muito feliz de conhecer, cara, de verdade. Obrigado Eu acho que mesmo. eu sou muito grato, assim, às pessoas que, meu irmão, que criam novas profissões, sabe qual é? Que ensinam novas profissões, ensinam as pessoas a ganharem um sustento, sabe? E por uma coisa que, cara, dá pra você estudar, dá pra você entrar naquele caminho ali, sem precisar de fato de programação, de uma coisa mais pesada, né? Sim, exatamente. Entendeu? E fazer ali, né, como eu posso dizer, seu próprio caminho, né. Sim. Eu acho que não tem nada melhor de a gente ser protagonista das nossas Isso aí. vidas, né, a gente saber o que que a gente quer para nossa vida e para onde a gente quer. É isso aí. É isso aí. Olha, e com essa, ficamos por aqui. Muito obrigado, Hugo. Obrigado mesmo, cara, pelo carinho. Qual é a rede social da Autotic? Bom, o pessoal pode acessar, se quiser, o nosso YouTube, né, que é o principal rede social, digamos assim. Sim, vai lá no YouTube procurar Autotic. É youtube.com/autotic, ou então o Instagram também, que a gente está tendo uma movimentação lá, que é instagram.com/autoticbrasil. Autotic Brasil. Brasil, Instagram. exatamente. Beleza, pessoal, segue lá para ter bastante conteúdo sobre N8N e uma nova profissão para poder mudar de vida, né? Exato. Com certeza. Beleza? Obrigado. Eu que Obrigado, agradeço. empresarial. Obrigado mesmo. E é isso, pessoal. Até o próximo Vitrine Empresarial. Tchau, tchau.